Seja bem-vindo a mais uma edição do AmparoCast. E acredite, nós já passamos de 50 edições desse podcast que trata de um pouco de tudo da cidade de Amparo. Você já viu aí questões voltadas à saúde, esporte, infraestrutura, segurança. E durante todo o mês de setembro que passou, nós já estamos na primeira edição de outubro, você pôde acompanhar aí ações da saúde mental de Amparo voltada ao Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Tivemos eventos aqui na Praça Para Salles, uma mesa redonda, e a gente vai falar um pouco exatamente do tema da mesa redonda, que é o preconceito mata, né? Então, é uma das formas, uma das vertentes que no ano passado, quando o pessoal esteve aqui, a Verônica esteve aqui com o pessoal do CAPS, no CAPS 2, e hoje a gente vai falar desse tema com pessoas que auxiliam, né? Fazem parte de coletivos que podem estar auxiliando você ou as pessoas que sofrem com o preconceito. A Verônica, a gente costuma dizer aqui, né, no podcast que a pessoa tem que se apresentar, mas a Verônica é quase apresentadora, é uma semi-apresentadora do nosso podcast, mas é sempre bem-vinda, né, Verônica? Obrigada, Moisés. A parceria, quando dá certo, é assim mesmo, né? Então, a gente agradece, né? Nós da saúde mental, principalmente do CAPS 2, né? Eu digo que eu represento aqui meus colegas, né? Talvez porque eu fale um pouquinho demais, né? Mas, enfim, tô brincando. Né? É muito bom poder representar um coletivo, né? Poder representar essas questões da saúde mental, né? E sim, estamos aqui hoje, né, e trazendo, né, os nossos parceiros, convidados, né, a Carol e o André, que são de um dos coletivos aqui do município, né, para a gente propor mesmo uma roda de conversa, né, uma reflexão, né, que a população reflita sobre isso, né. As causas do suicídio, elas sempre são multifatoriais, né? E a questão do preconceito é algo muito forte, porque a pessoa, quando ela não encontra uma rede de apoio ou ela sente-se mal, excluída por qualquer motivo que seja, a tendência dela é ir se isolando cada vez mais, né? E esse isolamento muitas vezes leva a algo mais trágico, né, a ver o suicídio como a única saída, né, porque realmente o suicídio acontece desde sempre, né, desde que a sociedade, desde que o humano existe, ele tirou a própria vida, né, por N motivos, né, se a gente for estudar sociologia e outras áreas, né, não só psicologia, psiquiatria, né, a gente está falando de um fenômeno que também é social, né, então a gente tem que entender dentro da nossa comunidade quais são os principais fatores, os principais gatilhos que contribuem, né, para o adoecimento da pessoa. Não necessariamente a pessoa precisa ter um transtorno mental para pensar em suicídio ou mesmo para cometer, né? E aí quando a gente fala da diversidade, né? Porque nós somos diversos, né? Nós não somos iguais. Aí entra por isso que a gente chamou o pessoal aqui, né? Para enfatizar isso, que a diversidade, ela não pode ser excludente, né? Então não é porque você é diferente de mim ou porque você torce pro São Paulo e eu pro Corinthians, né, que a gente vai não tecer um vínculo saudável e tudo mais, né? Então, assim, hoje a sociedade está cada vez mais agrupada em pequenos motes, né? E excluindo aqueles que não são iguais, mas isso deixa muito a desejar, porque as pessoas, cada um tem o que contribuir, né? Perfeito. Então, se a gente puder se apoiar, é melhor, né? Então, aí fica o convite, né? Para o pessoal refletir que não é só em setembro que a gente preveniu o suicídio, é o ano inteiro. As ações não são só medicamentosas e nem só psicológicas, né? Elas são maiores. E aí eu gostaria que, né, você continuasse. Eu só vou, antes de... a gente vai falar muito sobre coletivo aqui. Queria que você falasse da importância, você que vive em contato, a importância do coletivo
nesse apoio da saúde mental? Perfeito. Então, no ano passado a gente trouxe a Elisângela, né? Aquela psicóloga que também já trabalhou na rede, que trabalha com crianças, falamos sobre o bullying, né? Então, quando a gente fala de rede social, a gente pensa no Facebook, né? Mas, na verdade, a rede social são as pessoas que a gente pode acessar e que, de alguma forma, vão nos apoiar. Seja a família, sejam os amigos, né? Então, o ser humano, ele é um ser grupal, né? Ele não é um ser que vive sozinho. Se a gente viver sozinho, a gente morre, seja em todos os sentidos, até naqueles de subsistência, né? Então, os coletivos, né? Eles foram criados, né? Vamos dizer assim, né? Depois mesmo vou explicar melhor, para mexer mesmo com a sociedade, né? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade excludente. E se as pessoas não se unirem e não se posicionarem, né? Para que a sociedade reflita por que ela é tão excludente, né? Uma sociedade cheia de estigmas, cheia de preconceito, onde as pessoas são taxadas, né? Talvez a Carol lembre, não sei se né, a gente estudou na mesma faculdade. Uma vez eu tive acesso a um livro, eu não vou me lembrar o nome do autor, mas que se chama Estigma, né? E aí era um sociólogo, né? Era uma aula de sociologia, e ele dizia, né, que as pessoas desde sempre foram taxadas, né? Então, ou carimbadas, ou até fisicamente, né? Então, e isso excluía, né? E isso dava aquela sensação de subordinado ou de invalidado, né? Então, quando a pessoa se sente invalidada, ela vai perdendo a autoestima, né? E ela vai se vendo como não pertencente a nada. Quando eu não pertenço a nada, o que eu tô fazendo aqui? E aí esse questionamento pode ir e chegar ao ato ou a uma tentativa, né? Então, os coletivos estão aí para... e coletivos não de tudo, né? Porque um fortalece o outro, né? Sim. Então é muito legal essa participação deles hoje aqui, né? Muito bom. Carol. Carol é estreante. Depois o André vai falar um pouquinho, mas a Carol é uma das estreantes. Psicóloga também. Também. Como que foi chegar na psicologia primeiro? Olha, eu falo que a psicologia me escolheu, na verdade, viu, Moisés? A princípio, quando eu realmente escolhi o curso, eu tinha escolhido veterinária, pela minha proximidade também em relação aos animais. E deu que não coincidiu em relação às provas, eu acabei perdendo. Entrei no curso de psicologia como segunda opção, me apaixonei, decidi que não ia mais mudar a profissão. Então, a psicologia, ela me escolheu. E eu gosto muito de pessoas, eu sempre falo isso, inclusive aqui representando o grupo da coletividade, né, do Amparo Diversidade, eu me enquadro dentro, né, da sigla LGBTQIAP+, agora, tô ali na letrinha P, sou pansexual. E dentro da pansexualidade a gente já fala que a gente gosta de pessoas. Sim. E isso serve para todas as áreas da minha vida, né? Eu acho que por isso, inclusive, que a psicologia me escolheu. Perfeito. Então, foi assim que eu conheci o primeiro contato com a psicologia. E o André, que já é um velho conhecido também, quase semi-apresentador, né? Eu tô chegando lá ainda. Tá chegando lá. Eu tô chegando na Verônica. Uma alegria recebê-lo aqui. Ele que já tá no segundo semestre agora de psicologia. Mais um que a psicologia o escolheu também, André. Também, foi mais ou menos a história dela mesmo. Eu queria também ser veterinário e a minha opção era agora psicologia, né? Que foi o que surgiu. E a cada dia, assim, me apaixono mais e mais. E eu sei que esse é meu caminho e agora já não penso mais no veterinário, né? A gente mudou, né? Do ciclo dos animais para as pessoas. Apesar da gente ainda comparar algumas situações, né? Mas Infelizmente, né? A gente ainda tem... Aliás, os animais nos ensinam muitas coisas com relação a... o amar, pois né? Com certeza. Inclusive, todo esse questionamento, né, que a gente está fazendo em relação à exclusão, à falta de apoio, tudo isso, é tudo que os animais não têm, né? Que eles estão unidos, eles estão... Então, a gente chega, às vezes... É até chato de falar que a gente age como animal, mas a gente chega a agir, às vezes, pior do que os animais, assim. Exatamente. Porque eu represento também
o Amparo pela Diversidade, e a gente vê que aparece casos lá que é bem de situações bem extremas que não se é comentado, sabe? Que não ganha tanta visibilidade como se fosse uma pessoa que é considerada normal, que está nas normativas da sociedade. Perfeito. Vamos contar um pouco, então, do coletivo Amparo Diversidade. O que ele faz, como que ele atua, vocês podem contar pra gente aqui? Na verdade, Moisés, o coletivo ele está crescendo aos poucos, né? Existem algumas pessoas ali que estão um pouco mais ativas no grupo, então a gente está tentando aí conquistar algumas coisas, né? Crescer como grupo, ganhar visibilidade. Recentemente a gente tem feito algumas ações, né? O Iurro, que também é integrante do coletivo, ele esteve esses tempos fazendo palestra nas escolas, ele foi no Scalvi e no Luiz Leite, né, André? Falar um pouquinho sobre gênero, sobre sexualidade, sobre diversidade, o que é extremamente importante, já que a gente está tratando dessa questão da prevenção, né? Falando sobre as formas de como o preconceito também podem matar, né? Como é uma forma de homicídio, se a gente for, né, classificar. Então, a gente está tentando desempenhar e dar visibilidade para esse coletivo, para quem sabe poder auxiliar melhor as pessoas que estão vivendo essa discriminação, né, sofrendo esse preconceito, para elas entenderem que existem pessoas ali lutando, muitas vezes até, né, de vez em quando temos os que estão ali também na sigla, que se encaixam, né, que já são da comunidade LGBT+, mas também os que não são, né? Porque você não precisa, para lutar por uma causa, é importante a gente ressaltar que não necessariamente você precisa estar, se enquadrar dentro dela, né? Então, eu não preciso ser homoafetivo, né? Participar do grupo LGBTQIA+, para lutar pela causa. Sim. Né? Assim como eu não preciso ser preto para lutar contra o racismo, né? Não preciso ser uma mulher para lutar contra o machismo. Então, o nosso coletivo, ele tem, né, eu acho que representantes ali de todas as orientações sexuais e identidade de gênero. E estamos aqui tentando crescer exatamente para isso, para tentar fazer com que as pessoas consigam perceber que existe um grupo em que elas são muito bem-vindas, que elas vão ser apoiadas, né, que vão receber auxílio, orientação, apoio. Acho que é isso, né, André? Basicamente é isso tudo que ela falou. E também na ideia de que a Verônica levantou, de que não é uma rede social, é uma coisa mais próxima, para a pessoa poder ter um contato mesmo, né? Então, se você precisa de, sei lá, de uma visita, ou se você quer encontrar a gente pessoalmente, você vai conseguir por lá. Lá tem muitas pessoas instruídas, advogado, vereador, psicólogo. Então tem de todo, sabe, qualquer causa que seja sua, se a gente não tiver a solução, a gente sabe quem tem, a gente pode te ajudar a orientar com isso. O coletivo já existe há alguns anos, eu não sei precisar quanto tempo, mas mais de 2 anos. E a gente vem lutando, tem sido difícil, que nem a gente conseguiu que abrisse as portas do Scalvi e do Luiz Leite com todos esses anos. Então a gente convida que as outras escolas que queiram também receber. A palestra é direcionada aos professores para saber como lidar com seus alunos, né, nessas questões, explicar as siglas que o pessoal não conhece, fica em dúvida, por que tem que ter tanta, por que agora inclui o P. Então, sabe, todas essas dúvidas são esclarecidas nessa palestra. O Iurro, junto com o grupo, ele preparou um material muito legal, assim, é bem explicativo mesmo, é bem interativo junto com os professores. Não toma muito tempo também, é uma coisa que vale a pena. Então, se alguma escola tiver interesse, o Amparo pela Diversidade você encontra tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá também tem link para entrar direto no nosso WhatsApp. Então, vai estar ali junto no grupo com todo mundo, vai ser muito bem-vindo, bem acolhido. Faça parte das siglas ou não, você vai ser bem acolhido lá. Exatamente. Até você falou das redes sociais, né? Mas eu vou abrir aqui uma aspas e colocar as redes antissociais. Elas também têm sido um problema nesta questão do preconceito, né? Aquela questão do cancelamento. Se eu sou diferente, o cara vai lá, te cancela, te metralha nas redes sociais. Isso também tem
consequências que a gente não consegue medir, não, Verônica? Sim, e também aquele preconceito desmedido e sem motivo, né? Então, uns ataques cada vez mais violentos, às vezes porque a pessoa posta uma foto, sei lá, com uma coisa diferente, ou ela se manifesta de alguma forma diferente, e aquela pessoa já é metralhada, né? Então, eu vejo que as redes sociais, às vezes, potencializam o preconceito, né? Sim. Disseminam com um discurso de ódio, né? E aí, a pessoa que muitas vezes vive o preconceito também, né, no dia a dia, ela vive isso na rede social até com mais força, né? Porque quando eu tô na rede social, eu ganho uma força, porque eu já não tenho o crivo da realidade ali total, né? Então eu ganho uma carga maior de emoção, uma carga maior de força. E isso realmente é um potencial, assim, para piorar um quadro de discriminação, né, de preconceito que já vem. E é como a Carol e o André disseram, não só de gênero, né, raça, etnia, crença, clube de futebol, enfim. Hoje, e não só hoje, né, no passado também, mas pensando em hoje, isso parece que está muito mais evidente, né? E por que isso? Né? Porque as pessoas que executam, vamos dizer assim, a agressão, porque é uma agressão, é uma violência, sim, né? Não pode banalizar, né? Falar, não, ele estava brincando. Não, ele não estava brincando, ele ofendeu alguém e o que ele falou ofendeu. Pode até ter sido uma brincadeira, mas feriu, né? Então, aquela questão de pensar no outro, pensar o que a Carol vai pensar se eu falar dela. Ou então, assim, eu vou levar uma brincadeira na frente e aí outras pessoas vão dar risada e ela que se dane, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? E as pessoas não refletem muito sobre isso. Elas vão na massa, né? Então um começa e o outro vai por imitação, sem reflexão, né? Então eu acho que esses momentos que você disponibiliza aqui, Moisés, são momentos de reflexão, né? Então exatamente, as pessoas que estão nos ouvindo, eu não tô assim passando uma receita de bolo, para não acontecer o suicídio, jamais tem que fazer isso. Só os coletivos resolvem. Não. É a complexidade, né, das ações que resolvem. Né? Então, assim, mas a pessoa que está escutando, eu espero que pare um pouquinho para pensar o que ela está fazendo. Será que ela está, de alguma forma, contribuindo, mesmo que indiretamente, né? Nós que estamos na clínica, né, ali no CAPES, a gente tem recebido muitos encaminhamentos de questões que são sociais, que são estruturais, né? Então, mulheres que estão sofrendo violência doméstica e que o médico entende que ela está deprimida. Sim, ela está num processo de adoecimento, mas ela está sofrendo uma violência doméstica. Então, eu não vou dar um remédio para aquela mulher, eu tenho que, de alguma forma, fazer um embate com aquela violência que ela está sofrendo, né? Mais ou menos por aí. Lembrando que você falou muito bem disso, a gente também tem aqui na cidade de Amparo, vou fazer uma aspas, uma abertura aqui, com a Patrulha Marília da Penha, que é ligada à GCM, né? Que também acompanha os casos, tem esse elo que não é de ligação, não use elo de ligação, que é pleonasmo. Que eu vejo jornalista usando elo de ligação, eu tenho vontade de infartar quando eu escuto isso, né? Mas não é possível. Mas a gente vê aí toda uma engrenagem que ela começa a funcionar a partir também, né, desse contato. E eu queria só uma opinião de vocês com relação do coletivo e essa parceria com a Secretaria de Saúde através da saúde mental. Como que funciona isso? Ela começou recentemente, né, essa parceria. Eu acho que conforme o coletivo está crescendo, as pessoas estão conhecendo o trabalho, a gente está tendo mais espaço, mais abertura, né? É muito importante, eu acho que é fundamental. A gente estava discutindo um pouquinho antes de começar aqui a gravação sobre as questões. Às vezes a pessoa vai procurar o serviço, né, de saúde porque está tendo algum tipo de sofrimento por questão de preconceito, discriminação, enfim. E às vezes não só uma questão de passar com um psiquiatra, né, de ter aí um tratamento quimioterápico ou de passar com um psicólogo, fazer uma terapia, mas a importância da coletividade novamente.
né? Então, se a gente conseguir ter essa parceria, trabalhar dessa forma, o fato da pessoa conhecer o coletivo, saber que existem mais pessoas ali para apoiá-la, né? Que cai novamente na questão da rede social. Sim. É a rede de proteção que ela vai ganhar, né? Sim. Então, são as amizades que ela vai fazer, o fato de se sentir compreendida na situação em que ela está vivendo. E aí a gente consegue fazer, né, essa referência e contra-referência, né, dos serviços, assim, das instituições, para estar oferecendo a maior proteção possível para essa pessoa, o maior acolhimento possível para que a gente possa evitar danos maiores, né? Eu acho que É porque quando essas pessoas chegam para procurar ajuda, para procurar psicoterapia, as que chegam, né? Porque algumas nem chegam. Ela já foi muito atacada pela sociedade. Então a sociedade tem um papel muito importante nisso, né? E as instituições, né? Tanto escolar, familiar, religiosa, tudo isso tem uma importância. Então, tanto um ataque na escola, um ataque religioso que te condena que aquilo que você é não é certo, você é diferente, vai isolando a pessoa de uma forma que talvez ela não vá procurar ajuda. E talvez ela volta de novo na questão da rede social. E talvez na rede social não tenha nada tão palpável. Às vezes ela baseia a vida dela pelos likes, por exemplo. E começa a se sentir frustrada. Por que aquela fulana postou uma foto feia e teve tantos likes e a meu não teve? Hoje o Instagram ele modificou. Quando você vai postar, você pode escolher não aparecer os likes mais. Por essa questão, o pessoal não tem isso daí como parâmetro de vida. Sim. Se eu sou popular, se eu sou normal através dos likes. Então, a gente disponibiliza o coletivo lá, porque é lá que provavelmente essa pessoa excluída vai procurar primeiro. Ela não vai chegar no CAPS, talvez. Exatamente. Talvez ela procure numa rede social porque ela tá excluída, sozinha, e ali tá só eu e o celular. Então, é a minha fuga mais próxima, talvez. Então, ali que a gente entra... Até pela questão, às vezes, da pessoa ter timidez excessiva, né? Sim. Se sentir excluída, né? E também não só por esse lado, mas pelo tabu que existe em cima da saúde mental, né? Às vezes da pessoa falar, mas só vai no CAPS quem é louco, alguma coisa do tipo. Então, às vezes a pessoa tem uma resistência em procurar serviços de saúde. Então, às vezes, se de repente ela procurar inicialmente o coletivo, a gente fazer essas orientações, conversar, informar a pessoa de como, né, funciona o serviço, ela ganhe talvez, ou tire, desmistifique, né, esse estigma que ela tem sobre o serviço de saúde mental e procure realmente ajuda de fato, né? Isso. Aqui mesmo a gente tem um exemplo simples e objetivo de quanto a importância da saúde mental, buscar o serviço de saúde, né, André? É muito importante. Da outra vez que eu estive aqui, eu não falei da clínica escola que tem na Unifia. E como ela disse agora dessa questão do preconceito, quando a gente veio divulgar ela na cidade, né, panfletar e falar da clínica escola, e falar pro pessoal que frequente e tal, todo mundo não precisa, eu não preciso, sabe? Ninguém precisa. Então tem esse questionamento, eu não preciso, e alguns pegavam o panfleto, eu não preciso, mas eu tenho uma irmã que precisa, um parente que precisa, um vizinho que precisa. E não entende que a psicoterapia é para todo mundo. Todo mundo precisa, independente se está com problema ou não. O maior presente que eu me dei foi a psicoterapia, sabe? É uma coisa assim muito importante. Se o mundo todo fizesse psicoterapia, seria muito melhor, sabe? Não seria o que é hoje, com certeza. E nós que vemos... E é interessante, né? Porque nós nascemos para viver em sociedade. Então, nos coletivos... Vamos usar bem o termo correto aqui, né? Eu sinto assim, e a gente aí a gente vai entrar em outros papos que é consumismo. O consumismo, por exemplo, eu tenho na minha cabeça que o consumismo, ele provoca cada vez mais o indivíduo ser sozinho. Porque sozinho, o cara vai pela impulsão. Se ele ouvir pelo menos um conselho, ele vai tentar fazer um equilíbrio pela razão, né? Você vê essa questão dos apartamentos, e é uma crítica sim, no meu ponto de vista. Apartamentos para a pessoa morar sozinha. Cara, sozinho vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, esses apartamentos, aonde eles surgiram?
Não sei te dizer, historicamente. Assim, eu não posso não ter o dado preciso, porém, eles são muito comuns na China, né? Então, e lá, as pessoas lá cada vez estão com algumas outras dificuldades. O índice, não tem o dado, né? Mas já ouvimos dizer que os dados de suicídio lá são altos, né? Então, são padrões, né, de viver que deixam a pessoa muito isolada uma da outra, né? Então, assim, esquemas de trabalho, lá, sei lá quantas horas, mas muitas cargas horárias altas, né, de trabalhos, mini apartamentos que a pessoa usa somente para dormir, né? Então, é trabalho e dormir, né? Então, assim, o sistema, né, capitalista e tudo mais, ele também prejudica a nossa interação social, às vezes, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco cuidado, né, com relação a isso, né? Que é o que você falou, né, do isolamento, né? Então, a pessoa vai se isolando em si mesma, né? E muitas vezes ela vai se prejudicando, né? O contato humano, ele é único. Não existe outro contato, né? Então, o André disse, né, lógico, da psicoterapia, né, concordo, né, psicoterapia é importante, mas eu sempre trabalho, né, a gente sempre trabalha com o pensamento realmente da comunidade, né, então uma psicologia social, comunitária, né, que envolve os grupos, né, então a pessoa ela precisa estar inserida naquela comunidade, né, então sim, posso fazer psicoterapia, mas eu preciso também de outros recursos na minha comunidade. E é isso que eu trabalho com a pessoa que eu atendo. Então, assim, você vem para mim com uma questão, eu vou ver o que você tem de recurso para mim te ajudar dentro da comunidade. Vou falar, olha, conversa um pouquinho lá com o André, ele vai te contar lá do projeto, né, deles, lá da coletiva, continuidade, né? Então, a gente, na saúde mental, né, eu já falei isso aqui, mas eu repito quantas vezes for necessárias, se a gente não tiver parcerias com as outras, né, secretarias, que nem o trabalho que vocês estão fazendo lá nas escolas, gente, é imprescindível, né? É um momento da vida ali da criança que, se ela realmente não conseguir, né, desenvolver de uma forma saudável a sua sexualidade, né? Ela vai levar isso para o resto da vida, né? Então, infelizmente, né? Não estou criticando, porque a gente tem que conhecer primeiro, né, para depois mudar. As escolas, elas muitas vezes não conseguem auxiliar aquilo, né? Então, que bacana que o coletivo está podendo fazer isso, né? Então, eu sempre direciono para a sociedade, né? A psicoterapia existe, a gente trabalha umas questões e eu trabalho com os clientes, né? Nós trabalhamos, né, com meus colegas também, e da saúde mental com pontos de apoio na rede e fora na comunidade, que é isso que a gente está fazendo aqui. Ela tem que ser dada continuidade mesmo. E como o Moisés falou do consumismo, a pessoa hoje, quando ela tem um celular na mão, ela já não se acha mais sozinha. E ela pensa que a rede social é de graça. E, na verdade, quando é de graça, o produto é você. Então, e você pode ser um produto bom ou um produto ruim. E aí vão te pesar, porque você está se colocando lá para ser julgado. E aí, esse julgamento, só você e o seu celular, pode não dar um resultado tão bom quanto você esperava. E isso daí acaba criando frustrações e decepções, e a pessoa acaba se isolando cada vez mais. E até os pais perceberem, ou os parentes, ou os amigos perceberem que a pessoa que está atrás daquele celular não está bem, pode ser tarde demais. Exatamente. Eu queria pegar uma parte da fala da Verônica como gancho. Essa questão dos trabalhos nas escolas, eu gosto sempre de falar que a informação, ela salva, né? Tanto para a pessoa que está precisando de ajuda, né? De ser instruída e orientada ou a procurar ajuda, né? Ou ter informação até pelo que ela está vivendo, que às vezes ela não conhece, não tem esse conhecimento, quanto para a pessoa que está praticando aquela agressão, como a Verônica disse, né? Porque às vezes algumas pessoas usam como desculpa, outras pessoas realmente não têm conhecimento, mas a partir do momento em que você é informado que aquela atitude está causando sofrimento no outro, você tem a opção de mudar isso, né? De melhorar essa conduta, ou então, em alguns casos, continuar praticando, mas aí você tem consciência daquele seu ato, né? Você precisa ser responsabilizado por ele. Então, a gente estava também discutindo sobre isso antes de estar aqui,
que geralmente as ações de conscientização, de prevenção, né, principalmente agora no mês de setembro por conta do suicídio, são sempre voltadas à vítima, né, ao suicida. E é importante a gente lembrar que para chegar nesse nível, há essas ações de violência, né, que essa pessoa sofreu. E essas pessoas que praticam as agressões, elas precisam, principalmente elas, serem conscientizadas sobre isso. Então, talvez faltando, né, a gente investir na conscientização dos agressores, né, para que isso pare, para que isso possa diminuir e conscientemente vai facilitar também o trabalho com as outras pessoas, né? Muito bom. Nas redes sociais, Amparo Diversidade. Né? Acho que deve estar Amparo pela diversidade, se eu não me engano, mas tá fácil de encontrar. Jogando isso, a gente já consegue encontrar. se situar. Eu queria também deixar o número da CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um serviço público federal. É o número 188, então lá tem todo um voluntário para atender, é total sigilo, então qualquer um pode estar ligando. E também você pode estar entrando no site da CVV, você pode ser um voluntário, você pode atender essas pessoas que ligam. E tem também lá uma série de vídeos direcionados para jovens, direcionado para professores, educadores, direcionado para o pessoal que quer montar grupo, para pessoas que já tentaram suicídio. Tem dados também lá de quanto suicídio acontece no Brasil, que é um por hora no Brasil, 3 tentativas por hora. Então é bastante interessante e a CVV existe desde a década de 60 e foi reconhecida na década de 70. E é um apoio assim tremendo que pode ser usado por todos. Então o canal é 188, é só digitar lá e um voluntário vai te atender. Eu tinha esquecido, Moisés, acho que a gente tinha esquecido de falar, na verdade, o coletivo ele fez recentemente, acho que foi um pouquinho antes do meio do ano, a gente levantou, né, alguns dados aqui em referência, a gente fez a primeira pesquisa sobre essa questão LGBT e o preconceito sofrido por essas pessoas aqui, foi o primeiro do município. Feito pelo coletivo, e a gente levantou algumas questões bacanas, assim, que até são abordadas quando o Yurro foi fazer, né, a palestra nas escolas, para mostrar os dados da nossa cidade também, né? O quanto as pessoas estão sofrendo esse preconceito, a porcentagem, quando a gente pergunta dos locais, a maioria deles é em casa. E na rua. Então, essa conscientização nas escolas é fundamental, né? E aí, para quem quiser, quem tiver interesse, de repente, está entrando em contato conosco, a gente fica à disposição. A gente precisa que as escolas abram as portas e recebam a gente, porque, às vezes, a gente tem essa dificuldade de ter esse acesso. Então, todos que tiverem interesse, por favor. Isso. Muito bom. Teve alguma coisa que a gente não tratou, Verê? Acredito que não, né? Mas só reforçando também, né? Daria para fazer umas 3 horas de podcast, há muitos outros temas, né? Mas, no geral, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né? Agradeço novamente a participação, né? O CAPES 2 também faz demanda espontânea, tá? Então, se alguém precisar, né? Nós estamos na rua Jundiaí 295, tá? Precisando, pode ir, atendemos de segunda a sexta, porque somos CAPES 2, né? Então, funcionamos no horário comercial. Fora isso, as unidades de saúde da família também sempre fazem os acolhimentos e têm contato direto com a gente, tá? E fora os nossos parceiros, né? Serviço social e demais parceiros aí que a gente tem, educação e tudo mais, tá? Foi muito bom, mais uma vez, tratar desse assunto. Depois eu vou fazer uns comentários offs aqui, mas... O do ano passado... Não, esse eu vou ter que falar, vou pôr no ar esse daqui. O ano passado, quando a gente acabou e a gente fez todas as gravações, foi pro ar, e a gente vai encontrando com as pessoas da rua, e uma dessas pessoas encontrou e assistiu as edições, né? A primeira delas foram com os profissionais, e a segunda foram com depoimentos de pessoas atendidas que tentaram o suicídio. Não tem como... E essa pessoa falou, cara... Eu ia me suicidar, mas eu assisti aquele programa e a partir disso pedi ajuda pra minha família. E o cara tá aí até hoje, e até a gente brinca muito, falo pra ele, na hora que você liga pra mim, cara, qualquer coisa liga pra mim que eu tô à disposição, e tô mesmo, 24 horas por dia, porque ele nasceu pra viver coletivamente. Né? Uns aos outros, né? Vamos nos ajudar. Isso que a gente precisa. Então, eu queria agradecer demais ao André,
a vocês, as nossas psicólogas. Não vou pedir atendimento hoje, né? Mas foi muito bom essa edição do AmparoCast. Nós que agradecemos, né? Um agradecimento especial Sim, a gente aqui agradece ao muito. coletivo, né? A Carol e ao André. Também menciono o coletivo Amélia, né? Que a gente também tem feito contato, né? E se mais alguém aí querer participar, né? Porque é um apoio, né? Nós estamos aqui montando um grupo que a gente possa trocar ideias, né? É isso que eu falei. Enquanto a gente não atuar na comunidade, a gente não vai mudar, né? É, porque a gente vai além de setembro. Com certeza. Sim. Com certeza. O mote é setembro, mas é o ano inteiro, né? E falar é a melhor forma, né? De mudar. Exatamente. Muito obrigado à audiência de vocês. Na próxima semana nós voltamos com o AmparoCast, que você sabe, aqui a pauta é Amparo.